Tem coisa boa. Passou pelo apertado, passou. hein? Lá vai ser Não, tenso, foi filho. apertado. Eu falei, pô, o Racing é chato pra caralho. Lá vai ser apertadão, mano. Os caras vão encher o saco, velho. Lá é foda. Mas eu acho que passa. No aperto, mas eu acho que passa. Como isso rodou no PS2, ô Juregão? Não sei. Vamos ver. O último preço é na loja Nova Era. Recentemente Gigatão. eu lembrei de um jogo do PS2 que eu trouxe gameplay no passado lá no meu outro Xande! canal e simplesmente... Tamo junto, Xande! Valeu pela moral, meu rei! Tamo junto demais. 10 presentes aí pra galera, vambora. Caiu a ficha do quanto este jogo tem um draw distance impressionante para o PlayStation 2. Olhem essas imagens que vocês estão vendo de fundo. Olha o quão longe você consegue enxergar nesse jogo e a densidade das coisas que você consegue ver. E a pergunta é como que eles conseguiram fazer esse jogo rodar no PlayStation 2? Olha só, eu sei que existem jogos no PlayStation 2 que são impressionantes graficamente se você parar pra pensar que eles estão rodando em um PlayStation 2, né? Eu achava, por exemplo, o Black muito bonito, o Burnout tinha gráficos muito bonitos, Gran Turismo 4, o próprio God of War, né? Se você considerar que ele tava rodando a 60 FPS na época, ele também tinha gráficos muito legais. Mas de uma forma geral, uma coisa que os jogos do PlayStation 2 não conseguiam, não costumavam entregar muito era a draw distance, né? Principalmente quando a gente fala de jogos de mundo aberto. E obviamente isso acontecia por causa da limitação esse da jogo época. é bonzão, fiquei com vontade de né? jogar, Eles tinham mano. que sacrificar o draw distance pra Pode ver esses vídeos, é isso. outras coisas no jogo. Se a gente pegar os jogos de mundo aberto da época, a maioria dos jogos Scarface. entregavam um draw distance relativamente pequeno, pelo menos para os padrões de hoje em dia, né? Era o famoso draw distance que ia só até a esquina, né? GTA San Andreas mesmo, ele tinha um draw distance limitado, né? Que era muito aceitável pra época, obviamente, mas tinha um limite, né? O Driver, o True Crime tinha um draw distance bem pequeno. O Scarface, que era um jogo muito bonito pra época, né? Tinha modelos de personagens muito legais, mas em questão de draw distance também era bastante limitado. E é normal da época, né? Geração do PlayStation 2. E a gente aceitava isso melhor ainda, né? Porque o PlayStation 2 era feito pra rodar numa televisão de tubo, que disfarçava muito esse draw distance e os próprios jogos suavizavam bastante o limite que a gente conseguia ver nos jogos, né? Então eles não incomodavam. Mas olha este draw distance. Olha isso daqui. Este jogo é a exceção. Como que isso aqui rodou no PlayStation 2? Olha as montanhas ao longe. Olha o quanto você consegue enxergar. E esse draw distance, ele fica impressionante porque... Play 2 é um console que nunca pode ser esquecido, cara. Play 2 é um console absurdo, pô. O bagulho, você é louco. Esse jogo ele tem aviões, helicópteros, caças. Quando você pega um caça nesse jogo, o caça ele é muito rápido, ele se movimenta e no jogo você enxerga uma parte muito considerável do mapa, você enxerga longe pra caramba. Você realmente tem dificuldade de ver onde o draw distance termina, tá? E ainda é importante lembrar que este jogo, ele tem um mapa extremamente extenso. Segundo algumas pesquisas que eu fiz na internet, ele tem... Minhas! O homem, o brabo, o cara. Muito obrigado pelas 20 inscrições no total de 257. Muito obrigado, mano. O Kiminha já tá aí desde o início, hein? Acho que tá na hora dele ganhar um modzinho já já. Vambora. Ih, nosso carecão? O carecão, o famoso. Acho que vai rolar um... Dono de concessionária? Mano, pera aí, que ele tá aí há muito tempo, mano. Juregão, já sabe, né? Supervisione nosso Quiminhas. Veja se ele está sendo um bom mod. De olho. Tá bom? Veja se ele está sendo um bom mod, porque agora ele está promovido oficialmente, coroado a este seleto grupo de mods. Metros quadrados. É um mapa muito extenso para o PlayStation 2 e boa parte desse mapa pode ser vista, cara. O mapa ele é quase inteiro renderizado. Você consegue ver montanhas... E peraí, que eu tava devendo pro Lohan também. Pronto. Tá aí, os dois. Os dois careca. Os dois são careca, né? Ou não? Dois careca, é verdade. Ah, não, vou tirar então os dois, mano. Aí é foda. Ah, não, pô, careca é foda, mano. Inteiras no horizonte, o nível de detalhes da vegetação vai muito longe. E mais do que isso, né? Tudo que você pode ver, você pode visitar. É o básico dos jogos de mundo aberto, mas você enxerga muito longe. E a coisa fica mais impressionante quando você lembra que a vegetação desse jogo ela é bem densa. Eu acho que esse jogo é o jogo de mundo aberto, tá? De mundo aberto, não um jogo linear, que tem a vegetação mais densa do PlayStation 2. Você vai encontrar jogos lineares que tem uma vegetação densa, mas mundo aberto, eu acho que esse aqui é absurdo. Tem momentos que
você olha a vegetação desse game é ridicularmente densa ao ponto que é difícil você aceitar que Doideira mesmo, né? Pra nível Play 2 isso aqui é absurdo, pô. Geralmente eram trechos borrados o chão, e aí jogo aqui ainda tá, né? rodando no PlayStation 2 trechos borrados. Um matinho aqui, outro colar, não tinha essa densidade mesmo, não. Ridículo. Tem momentos que você entra na mata e você não consegue enxergar o que tem além da mata, de tão denso que é. E boa parte dessa mata, se você estiver no avião, você consegue enxergar de longe. A mata não desaparece totalmente quando você tá voando. Você consegue ver as árvores bem de longe. Em um nível muito menor de detalhes, né? Você vê que o jogo ele tem bastante popim visível e as árvores, elas aparentemente viram meio que uma textura quando você vê elas de longe. E eu acredito que esse seja o truque que esse jogo usa, né? Que permitiu você conseguir enxergar essas árvores de longe, né? E criar essas matas convincentes. Ainda assim, é um feito muito interessante se você parar pra pensar que este jogo foi feito pra rodar no PlayStation 2. Mais bonito que os jogos que saem hoje em dia por aí, hein? Você provavelmente pensa, mas aí é só vegetação, né? Eles só colocaram um monte de árvores lá. Aí é que você se engana. Este jogo tem cidades, né? Ele, além de se passar em um arquipélago, ele tem cidades de um tamanho considerável. E as cidades também podem ser vistas de muito longe. E elas têm um detalhe ali considerável, né? Tem NPCs. Tem NPCs bastante simples, né? Que só ficam ali andando de lá pra cá. E eles também têm algumas falas, mas estão ali, né? Tem carros e tal. O jogo também tem barcos, tem um monte de veículos pra você pegar. E além dessas cidades menores que o jogo tem, ele tem uma cidade bem maior, uma cidade que é feita para ser encontrada lá no final do jogo, né? E é uma cidade que tem prédios bem altos e tal, e ela é feita meio que para ser a capital desse arquipélago. E é uma cidade relativamente grande, tá, galera? Não é um mapa pequeno, não. Então, o jogo ele tem, além de toda essa vegetação do jogo, ele tem uma cidade que você encontra, e o mais curioso de tudo é que essa cidade pode ser vista de muito longe no jogo. É um negócio simplesmente absurdo se você parar para pensar, né? Você consegue ver os prédios lá do meio da vegetação, tipo das montanhas bem longe, o que gera um cenário muito único para esse jogo. Eu vou dizer para vocês que em cenário, eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho excelente. O grande problema, né, e aqui você já começa a ver as limitações que esse jogo tem, você vai perceber que os prédios, eles repetem muito a textura, né? Você vai ver que os prédios, eles têm todos a mesma textura. Todos não, mas a grande parte deles, e isso provavelmente é uma forma que eles encontraram, né, principalmente nas limitações do PlayStation 2, de conseguir fazer cenários que você consegue enxergar de longe. Uma certa repetição controlada foi o que eles tentaram fazer, que obviamente acaba transparecendo em outras partes do jogo. Ainda assim, eu acho que gerou um cenário bem interessante, bem curioso, né? Eu acho que esse game tem cenários bem legais. Maneiro. Mas é mesmo, pô. Pegar uns jogos pra toda hora, acho que o mouse dele é o meu. Pegar uns jogos por aí de hoje, cara. Fica atrás, hein? Forspoken? Hã? Então. Fica atrás. Poderoso Forspoken. Começou a fazer os olhos do Deadpool ali, hein? Vambora. E ele vai fazer os olhos meio redinha, sabe? Pra dar pra ver. É uma máscara mesmo. É claro que você, obviamente, né, pode considerar que esse jogo ele tem um grande mundo aberto e vazio, mas a ideia de Just Cause é justamente passar o conceito de ter um arquipélago gigante nessa época. Hoje em dia, né, a ideia de um jogo ter um mapa gigante tá bem saturado, né, principalmente porque mapas gigantes, eles deixam meio vazio, né, mas na época, demonstrar que era possível fazer um mapa gigante era legal, e principalmente porque a ideia desse jogo, pelo menos a impressão que eu tenho, não era necessariamente mostrar um mapa gigante, era trazer uma mata que fosse convincente pro jogador.
jogador, né? Trazer um arquipélago. E o mapa não é tão vazio assim. É basicamente uma floresta que tem no jogo e cada ilha tem alguma coisinha pra fazer. Além das missões do modo história, o jogo tem um monte de missão secundária, assim, que beira o absurdo. Mas, obviamente, são missões repetitivas, né? Porque é um jogo daquela época, né? E a coisa mais interessante sobre esse game é que ele não rodava em engine terceirizadas, como a maioria dos jogos da época, né? Ele não rodava na Unreal ou na Renderware, né? Que muitos jogos do PlayStation 2 rodavam. A Renderware basicamente definiu a geração do PlayStation 2. Just Cause rodava em uma engine proprietária da Avalanche Studios, que eles chamavam de Avalanche Graphics Engine, e que também... O 2 é um dos meus prediletos até hoje. Ô, Léo Fernandes, eu nunca transmito nada de Nintendo, mano. Não sei porque que você perguntou isso aí, mas eu nunca... A não ser que tenha algo muito grandioso e poderoso, ou um console novo. Mas geralmente eu transmito... o jogo do Pokémon novo. Mas geralmente eu não transmito nada, não. também foi usada nos Just Cause seguinte, né? Obviamente que eles melhoraram a Eu não consumo, né, mano? Então... versão e tal. Mas é muito louco você pensar que eles tinham uma engine própria pra rodar esse jogo, que foi criada pra rodar esse jogo. Em uma entrevista que eles deram pra um portal do Xbox, lembrando que esse jogo tinha pra Xbox também, eles comentaram que a ideia principal era que a engine conseguisse fazer cenários e paisagens incríveis e bastante detalhadas. E a ideia é que essa engine conseguisse criar simulações de clima que fossem bastante avançadas e convincentes. Inclusive, ele menciona que Just Cause, o primeiro Just Cause, tinha nuvens volumétricas. Sim, galera, já naquela época. Bom, na versão de PlayStation 2, as nuvens não são volumétricas, né? Elas são nuvens simples ali, é só uma textura. Mas olhando a versão de Xbox 360 e PC, lembrando que a de 360 é a que tem melhores gráficos, essas versões têm as nuvens volumétricas. O que é interessante, porque se você parar pra pensar, nuvem volumétrica em jogo de mundo aberto é uma coisa que não é comum nem hoje em dia ainda, né? O primeiro Just Cause, esse jogo que é totalmente esquecido, né? Por causa dos problemas, claro, que a gente já vai falar, ele tinha vários méritos, né? Mas enfim, eu achei bem interessante esse draw distance do jogo, e eu acho que esse jogo é a prova que Far Cry, por exemplo, poderia ter tido uma versão pra PlayStation O quê? Esse mouse na tela aí. É dele, não é meu, não. 2, né? Eu também achei que era meu, mas é dele. Talvez nessa engine. Vocês conseguem imaginar um Far Cry rodando nessa ilha? Inclusive, Far Cry, o primeiro Far Cry, ele tinha uma vegetação bem densa, né? E era considerado um jogo bem pesado. Eles até tiveram a ideia de lançar Far Cry pra PlayStation 2 e Xbox na época, né? Só que acabou sendo cancelada. O Xbox clássico acabou ganhando uma versão ali mais modesta do Far Cry, né? Que se chama Far Cry Instinct, né? Pra rodar no Xbox, porque Far Cry era bem pesado e tal. Mas o jogo em si, né, galera? Just Cause, ele tem gráficos modestos, né? O PS2 tinha jogos que tinha gráficos melhores, principalmente quando você fala, por exemplo, no modelo dos personagens desse jogo, né? Mas não era tão distante do que o PlayStation 2 costumava entregar. E eu imagino que isso é parte do segredo por trás do draw distance insano desse jogo do PS2, né? Eles forçaram o jogo de uma forma assim pra fazer um draw distance absurdo e convincente, porque eu acho que era importante pra experiência do jogo, e aí tiraram em outras partes do game. Então, querendo ou não, esse jogo ele me parece que eles conseguiram forçar o DVD ali, o hardware do PlayStation 2 a entregar esse draw distance. A água do jogo também é interessante, ela não tem reflexo, né, como a água dos jogos do PlayStation 2 geralmente eram, né, mas ela parece aquelas praias dos jogos dos anos 2000, tipo aquela água azul e tal. A sexta geração de consoles não tinha processamento pra conseguir gerar reflexos em mundo aberto, né. Reflexo era visto só em cenários fechados, quando não em jogos lineares. É um jogo bem interessante do ponto de vista técnico, né, porque é muito louco você parar pra pensar que eles tiveram o trabalho de criar uma versão desse jogo pra PlayStation 2, e é mais louco pensar que ele foi feito só em 3 anos. Pelo menos segundo a entrevista que eles deram a um site há muito tempo atrás. Mas enfim, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse jogo, esse Just Cause, esse jogo totalmente esquecido hoje em dia, eu lembro que foi rodando em uma barraquinha de camelô, né? Tinha o jogo instalado em um PC, né? E eu achei os gráficos muito absurdos pra aquela época, né? Eu lembro que meu PC não conseguia rodar esse jogo na época, e eu pensava, né? Ah, tipo, esse jogo só deve ter pra PC. E aí eu descobri depois que esse jogo tinha uma versão pra PlayStation 2, e eu falei, mano, como assim este jogo tem pra PlayStation 2? Aquela vegetação não parece coisa de PlayStation 2, né? Bom, esse vídeo é mais pra falar sobre a parte técnica do game, né? E não sobre a qualidade do jogo em si. O primeiro Just Cause tem vários problemas, né? O personagem, ele anda ali de uma forma meio esquisita, né? A movimentação, ela é meio estranha. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Esse vídeo aqui do meu mano Gigatão, eu sei, tá? Eu sei porque eu já fiz isso em algumas oportunidades. Mas é aquele tipo de vídeo de, putz, o que eu posto hoje no canal? Tá foda, hoje tá foda, não é toda vez que tem notícia de GTA, não tem muito assunto.
Mas é interessante o vídeo, de qualquer forma. Não é um vídeo vazio, né? É um vídeo legal, um vídeo interessante. Mas conhecendo o Gigatão, e eu gosto de Gigatão, tá? Eu gosto dos vídeos dele. Esse vídeo é daqueles, né? É daqueles. Calabresa, enchendo a calabresa. mas é legal, é legal. Eu nem lembrava desse jogo aí, da cara dele. Mas o Play 2 é um console foda, mano. O Play 2 é um console lendário. O bagulho é... Tem que ser lembrado pra sempre mesmo, porque a gente não vai ter tão cedo mais um videogame tão emblemático, com essência, com personalidade, pica, entregando bons jogos, igual foi o Play 2, cara. Play 2 tá acima.